Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado desde já pela sua atenção diante dessas postagens que eu estou fazendo. Eu confesso que eu estava com saudade de vocês, mesmo não vendo vocês em rosto, mas eu creio que a gente que anda vendo as nossas postagens, eu agradeço a Deus por você e espero que essas postagens que nós temos feito aqui com a intenção de te ajudar no sentido espiritual, possam realmente estar te ajudando, porque senão não vai passar de balela, não vai passar de conversa humana. Mas eu creio que Deus tem algo para você também nesse momento, tá certo? Vou contar uma história. Certa vez, um velho pegou o seu netinho e foram passear. Numa determinada altura do caminho, eles viram uma árvore e o sol estava muito forte, então eles sentaram à sombra daquela árvore e quando sentaram e começaram a comer alguma coisa, de repente eles viram que ao longe vinha uma carroça. E eles perceberam não por ele ver simplesmente, mas pelo barulho que aquela carroça fazia. E então aquele velho disse para o seu neto, essa carroça vem totalmente vazia. E o seu neto disse, como é que você pode saber se ela está longe, vô? Ele falou, tenha calma que quando ela chegar perto nós vamos ver se ela está vazia ou não. Mas eu digo para você, por experiência, disse aquele senhor, aquela carroça que está vindo ali, ela está vazia. E o neto duvidou e disse assim, não pode ser, mas em todo caso deixa ela vir. E quando chegou perto, aquele menino fez sinal para a pessoa que vinha conduzindo a carroça. E o homem, sem entender nada, parou a carroça, parou o seu trajeto e então aquele menino subiu. E quando ele olhou para o fundo da carroça, a carroça estava totalmente vazia. Aquele homem, continuando sem entender nada, tão somente ouviu por parte daquele senhor, do avô daquela criança, um muito obrigado e pediu desculpa pela criança ter sido inconveniente ter subido na carroça sem ter pedido sequer licença a ele. Aqui termina a história, a minha ilustração, mas eu quero usar, porque quando eu ouvi e quando eu li a respeito dessa história, eu fiz um comparativo com a Igreja de Deus, com aquelas denominações que no dia de hoje querem chamar a atenção de Deus através de muito barulho, como se Deus fosse surdo. E hoje nós vemos aí muitas denominações fazendo barulho, fazendo movimentos, passeata, vai para a rua, toma uma bandeira, luta por isso, luta por aquilo outro. Quando nós nos esquecemos que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, disse o apóstolo Paulo, a não ser que ele tenha mudado a opinião, a não ser que tenha se mudado a opinião, que hoje a nossa luta é contra a carne. Mas o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz lá em Efésios, no capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Ou seja, ainda em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, ele diz que as nossas armas, para aqueles que acham que a igreja tem que estar na rua, fazendo movimento, gritando, defendendo bandeira contra isso, contra aquilo, diz que as nossas armas não são carnais, mas são espirituais. O que quer dizer com isso? A igreja, na verdade, é um posto avançado de Jesus, cuja finalidade é exaltar o nome do seu Salvador. Por isso mesmo que ele disse que sobre esta pedra, sobre ele, edificaria a sua igreja, e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Está no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, versículo 18. A única maneira da igreja permanecer de pé é quando ela luta com as armas espirituais. E as armas espirituais, ela vem através do Espírito Santo, meu irmão. Uma igreja que quer lutar nesse mundo aí fora, que quer falar, anunciar o reino de Deus, mas quer usar as mesmas armas que as pessoas têm usado, é uma igreja que vai acabar fracassando. Nós podemos ter aqui, é como aquele menino ficou olhando e ficou discutindo com o avô dele, porque ele não poderia acreditar que aquela carroça vinha vazia. Mas ao longe, quando aquele senhor ouviu o barulho da carroça, ele disse logo depois, quando chegou perto, quanto mais vazias elas estão, mais barulhentas elas são. Entenda isso. Hoje, infelizmente, o mundo está entrando na igreja, porque nós queremos fazer como o povo de Israel quis fazer no passado. É só você pegar lá em 1 Samuel que você vai ver que o povo, quando pediu a Samuel um rei,
Eles usaram a desculpa de que os filhos de Samuel eram pessoas promíscuas, que não estavam seguindo o mesmo caminho de Samuel. Mas na verdade eles estavam dizendo o seguinte: nós queremos um rei como tem todas as nações. Ou seja, o povo que deveria ser diferente, que deveria ser como luz no mundo, que deveria ser um povo posicionado para que a glória de Deus prevalecesse ali, era um povo que estava querendo ser igual às nações, queriam ter um rei para guerrear as suas guerras. Hoje a igreja parece que está seguindo esse mesmo caminho, esse mesmo trajeto. Estamos nos esquecendo de que a oração é poder que liberta, estamos nos esquecendo de que o sangue de Jesus Cristo é poder que liberta, estamos nos esquecendo de que o mundo jaz no maligno e que toda essa situação aí, ela tem uma origem espiritual e vem refletir na nossa vida carnal. Minha gente, a igreja precisa voltar a crer no poder de Deus. Eu falo isso para você, baseado na palavra de Deus. Porque ainda hoje Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. E infelizmente está reinando dentro de muito local que se diz casa de Deus. E o maior local que ele pode estar reinando não é a casa entre quatro paredes, mas é aquela casa, como diz lá capítulo 2, versículo 22 de Efésios. A casa que deveria ser a morada de Deus em espírito, como diz lá em 1 Coríntios 3,16. O templo do Espírito Santo, que somos nós, muitas vezes tem sido templo de coisas totalmente errôneas diante de Deus. É como diz o capítulo 8 de Ezequiel. Hoje temos igrejas que estão pregando a vinda de Jesus, mas que não acreditam que Jesus vai voltar. Olhe como a aberração está dentro das nossas igrejas. Hoje tem muita gente aí que está deixando que o pecado reine. Por quê? Porque os seus membros pagam dízimos gordos, dízimos extraordinários. E isso muitas vezes enche o olho do pastor, enche o olho dos seus auxiliares. Então vamos deixar para lá, vamos passar a mão na cabeça. Eu não acredito num povo que vai subir desse jeito. Eu acredito num povo que vai subir, um povo que é lavado e remido pelo sangue de Jesus, cujo seu general é o Senhor Jesus Cristo. E general quer dizer alguém que está em plena luta, está em plena guerra. E a nossa guerra, eu volto a dizer, não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra as hostes das maldades celestiais, nos lugares celestiais, minha gente. A igreja precisa voltar a acreditar no poder transformador da pregação do Evangelho. Estamos hoje formando centenas e milhares de teólogos, doutores na palavra, cheios de ciência, cheios de conhecimento e vazios do Espírito Santo, que há muito não sabe o que é entrar em uma oração, o que é levantar pela madrugada para orar, para ter uma conversa com Deus, que há muito não sabe o que é um jejum, o que é fazer 2, 3 dias de jejum na presença de Deus. Como é que uma igreja assim pode se dizer vitoriosa? Como é que uma igreja assim pode acontecer milagre nelas? Fica difícil. Estamos seguindo um evangelho de teoria, mas graças a Deus que Deus está mandando um renovo, e o renovo se está tocando em você agora. E se você está se sentindo nessa situação, Deus está tocando em você para dizer a você que você pode ser uma atalaia dentro da sua igreja, alguém que na verdade anuncie, que comece a pregar contra o pecado, que comece a buscar a Deus, comece a deixar o fogo realmente voltar a cair sobre esse altar que é a nossa mente, para que o nosso culto realmente vá se cumprir o que diz capítulo 12, versículo 1 em sequência de Romanos, venha se tornar um culto racional diante de Deus. Não sejamos como aquela carroça, fazendo barulho. Nós vemos muito coral, muita gente linda, muita gente arrumadinha, verdadeiro desfile dentro da igreja, mas quando vai para a oração, Deus lhe guarde, Deus tenha misericórdia, estou cansado, eu não posso me dobrar porque o meu terno custou tanto, se esquecendo de que a fonte ainda é o Senhor Jesus, aleluia. Então eu quero convidar você a entrar comigo nesse movimento de fé, começar a buscar na sua igreja interceder pelo seu pastor, para que Deus dê direção a ele, para que Deus mostre a ele aquilo que o Senhor quer fazer aí na sua igreja, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, fica na paz, e o resto, como eu sempre digo, a gente corre atrás, hein?